Olá, irmãos, é um prazer compartilhar com vocês no estudo dessa sexta-feira à noite. E eu gostaria de falar com vocês como descansar na providência de Deus, mesmo quando as peças do quebra-cabeça estão embaraçados e não enxergamos o sentido da vida, nem mesmo o fim da história. Como sabemos, vivemos ainda num tempo difícil, de crise, de pandemia, e você já deve estar esgotado já de tanto falar sobre isso. Mas como que nós podemos, como cristão, descansar e entender qual que é o propósito de Deus para nossas vidas? E eu vou falar um pouco da história de Ruth. A gente vai ler o texto de Ruth, e essa história ilustra a forma belíssima de como Deus interliga os propósitos individuais de planos divinos em nossas vidas e os tratamentos do nosso caráter a propósitos eternos que talvez sequer venhamos a ter conhecimentos. Então, como que Deus trata toda essa história? Imagine um quebra-cabeça. Não sei se você já montou um quebra-cabeça. Eu montei, é muito bom. Inclusive, até uma dica que eu dou para você, que você compra um quebra-cabeça, monte aí na sua casa, porque isso aí ativa a sua memória, ajuda no seu desenvolvimento dos seus neurônios, vamos dizer assim. Mas quando você vai montar um quebra-cabeça e você tem a imagem no quadro, a imagem na tampa do jogo, e as peças todas embaraçadas. Aí você tem que ficar achando as peças para que fique a imagem completa, assim como está na tampa do quebra-cabeça. Só que a questão é que nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente tem as peças do quebra-cabeça toda desmontada e a gente não tem a imagem inteira. Então a gente não sabe às vezes aonde que iremos chegar com tudo isso. Mas graças a Deus nós temos um Deus que é soberano e Ele sabe do começo ao fim da nossa história. Então, como que os propósitos individuais, como que o propósito da minha vida individual e da sua vida interliga com os propósitos de Deus, e como que eu e você podem reconhecer esse Deus que é soberano e descansar na providência dele. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth, e a gente vai ler o capítulo 1 inteiro. Ruth, capítulo 1, ele fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo a elas, caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. Versículo 10: e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-vos-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, o ter o Senhor descarregado contra mim a tua mão.
Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe prouver, e outra coisa lhe não seja a morte, me separará de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? E versículo 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Então, qual que é o contexto desse capítulo aqui, ou melhor, do livro como um todo de Ruth, mas a gente só vai ler esse primeiro capítulo, só para vocês entenderem o contexto que Elimeleque e sua esposa Noemi, já nos primeiros versículos, eles estavam sofrendo com a escassez na terra de Judá e saiu com os 2 filhos para as terras de Moabe, aproximadamente 200 quilômetros, daqui em Marília mais ou menos, ou daqui em Campinas. Eles foram até lá, em busca de alimento. Então vamos lá, Noemi e Elimeleque, o seu marido, estavam passando fome ali na terra de Judá, e eles vão até a terra de Moabe com seus 2 filhos. No decorrer da história, o seu marido morre, Elimeleque morre, e Noemi fica viúva com seus 2 filhos, os quais se casaram com as mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Então, o que acontece? Também morrem os seus 2 filhos e fica desamparada com suas 2 noras e agora também viúvas. Então Noemi e Elimeleque saem com seus 2 filhos, a família toda, em busca de alimento por causa da escassez, da dificuldade financeira, dificuldade de alimentos. Eles vão até a terra de Moabe e lá o seu marido morre e seus 2 filhos também morrem. E aí fica Noemi, a sogra, e as 2 noras, Orfa e Ruth, desprovida de todas as coisas ali. Noemi e Ruth voltam para a terra de Judá na época do princípio da cevada, da colheita e da bonança, como diz aí no versículo 22, é o último versículo que a gente leu. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da bonança, ou seja, no princípio onde as coisas começaram a ficar melhor. E por fim, Ruth conhece Boaz, homem de muitos bens, está aí no capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi uma parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ou seja, Ruth conhece um fazendeiro, Ruth conhece um homem de posses, que seria o resgatador que tiraria ela dessa situação miserável. Lembrando, quais são as dificuldades que eles estavam passando ali, que Noemi e a Ruth estavam passando? De escassez de alimento, e até mesmo de morte do seu marido e dos seus filhos. Então, estava passando por um momento muito difícil, muito parecido do que estamos passando no momento da história, nesse momento. Mas então Ruth volta e conhece Boaz, um empresário, um resgatador, onde tiraria eles dessa situação miserável. E dessa situação, dessa união de Ruth e Boaz, nasce Obed, e de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi, assim como está lá no capítulo 4, versículo 21 e 22, fala assim, ó:
Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Gerou toda essa história, toda essa dificuldade, todo esse quebra-cabeça de peças aí sem conexão lá atrás, por fim chegou a gerar o rei Davi, que depois veio aí a existir, nasceu o rei Salomão, como vocês já sabem aí o enredo da história, né? Então, através das gerações, o resgatador nasceu e por fim, por meio do grande rei Davi, Deus livraria o povo de Israel. E essa genealogia aponta para o nosso resgatador, o próprio Jesus Cristo, o grande filho de Davi e o único Salvador. Então, diante de toda essa história, desse quebra-cabeça, que com certeza Noemi e Ruth não conseguiam entender o final da história, mas o que eu quero trazer para você aqui? Que Deus, ele tem um propósito. Deus sabe exatamente o começo, o meio e o fim da história. Para nós é difícil entender isso, porque nós estamos vivendo no meio, no presente. E a gente não tem essa consciência, essa sabedoria do que irá acontecer com a gente no dia de amanhã. Não temos isso. Mas eu quero dizer para você que o resgatador já veio. E ele tem todo o poder na mão de cuidar e sustentar a sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo você sem saber a capa inteira desse quebra-cabeça, que é a imagem final. E eu gostaria de trazer para vocês aqui apenas 3 lições para que nós que possa agregar para a nossa vida nesse momento de hoje. O primeiro ponto: as dificuldades do presente produzem frutos para o futuro. O segundo ponto que eu quero falar com você: as dificuldades tratam o nosso caráter. E o terceiro e último ponto: os propósitos eternos são maiores que os propósitos terrenos. Que os propósitos de Deus são maiores que os nossos propósitos de vida. Então, a primeira lição: as dificuldades do presente produzem fruto para o futuro. Vendo a história de Ruth, foram 3 mortes, olha só, 3 mortes, 3 viúvas, e disso tudo viria o rei Davi. E depois o homem mais sábio, que foi Salomão. E posteriormente Jesus Cristo, como está lá em Mateus, do capítulo 1, do versículo de 1 a 17. Olha só, de 3 mortes, 3 viúvas, de uma escassez, de dificuldade gigantesca, viria o rei Davi, o homem mais sábio de toda a história, Salomão, e depois o próprio Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, as dificuldades do nosso presente, elas produzem fruto para o futuro. Olha o fruto que essa história de Ruth trouxe para a nossa vida: a salvação. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui agora? Toda planta bonita, uma orquídea, uma laranjeira, qualquer fruto bonito que você vê nos pastos, na natureza, precisou ter uma semente. E para que isso virasse um fruto bonito, teve trabalho, teve que adubar, teve que regar, teve que tratar essa terra, para que depois de algum tempo tivesse um fruto bonito. Então, se você quer ter um fruto melhor, você precisa jogar as sementes. E quando eu falo jogar as sementes aqui, é jogar as sementes na nossa alma, no nosso espírito. É buscar a palavra de Deus, é buscar entender o que Deus quer para a sua vida e confiar e acreditar nele. E você vai regando essa semente, mesmo sendo um pouco difícil. Você tem que cuidar. E lógico, tudo isso dá trabalho. E aí, por onde vezes nós deixamos para depois, nós não praticamos as nossas devocionais, nós não se atentamos à palavra de Deus, não assistimos os cultos, porque dá trabalho. Isso nos tira da zona de conforto. Mas se você quer produzir frutos para o futuro, você tem que jogar as sementes. Mesmo você não entendendo nada agora, mas jogue a semente, porque Deus vai auxiliar você nesse trabalho, nesse projeto. Porque o plano maior, a imagem maior desse quebra-cabeça está nas mãos de Deus. Segundo ponto: as dificuldades tratam o nosso caráter. As dificuldades, elas tratam o nosso caráter.
Assim como Noemi e Ruth voltam para ajudar, o Filho de Deus precisa se humilhar diante de Cristo e voltar para os braços do Pai. Algumas pessoas, elas se voltam a Deus quando está tudo bem. Outras pessoas, elas se voltam a Deus quando está tudo ruim. E eu não sei se você se encaixa em alguma dessas duas situações, mas eu quero dizer para você aqui: um momento de dificuldade, um momento de escassez, um momento de crise, é o momento onde o cristão deve voltar aos braços do Pai. É o momento onde o cristão deve se dedicar mais tempo à confiança, a descansar e a entender que quem sabe a imagem completa desse quebra-cabeça é o próprio Deus. O próprio Deus, Ele sabe de todas as coisas. Como eu falei, nós não sabemos, mas Deus, Ele sabe. Então, essa dificuldade ela vai tratar o nosso caráter. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, as minhas orações elas são diferentes. Chegando no ponto até de me ajoelhar e orar a Deus. Mas quando tudo está tranquilo, tudo está tudo bem, parece que a gente não ora com uma intensidade, como oramos numa dificuldade. Então, a dificuldade, ela trata o nosso caráter. A dificuldade, ela trata a nossa santidade. Assim como Noemi e Ruth voltam para ajudar, por causa de toda a dificuldade, morte, escassez, crise, o Filho de Deus, no meio da crise, precisa voltar aos braços do Pai. O Filho de Deus, quando volta aos braços do Pai, ele acha graça, ele acha um novo recomeço. Olha a beleza da graça de Deus, olha a beleza do amor de Deus. Quando o Filho de Deus volta para o braço do Pai, ele acha graça, ele acha conforto. O nosso Deus, Ele é o Deus das segundas chances. Isso que é o melhor. Não é porque você errou uma vez, duas, três, 1 milhão de vezes. Deus sempre, como a palavra de Deus diz, né? As misericórdias de Deus renova diariamente na nossa vida. E Deus, Ele está sempre com os braços abertos para te acolher, para cuidar de você. Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. E no momento de crise Ele trata o nosso caráter. Então Deus, a aprovação da nossa fé, ela produz perseverança para ser perfeitos e íntegros, assim como diz em Tiago. Eu não sei para você, mas para mim provavelmente está sendo um momento de provação da fé. E para que isso? Qual que é o propósito de Deus com isso? Para que eu e você sejamos perfeitos e íntegros. Que nós olhemos para Deus, voltemos aos braços dele, e lá nós temos graça e conforto. E o terceiro e último ponto, entendimento desse texto de Ruth, que os propósitos de Deus, os propósitos eternos, são maiores que os nossos terrenos. Os propósitos de Deus são maiores do que o meu propósito, do que o seu propósito. A providência de Deus, algumas vezes, ela é severa, mas Ele sempre opera pelo bem do seu povo. E nós fazemos parte desse povo eleito, dessa história aparentemente triste e dramática. Nasceu aquele que mudou a história de toda a humanidade. Trouxe vida para os mortos, descanso para o aflito e alegria da salvação. Olha só, como vimos aqui no primeiro capítulo de Ruth: mortes, escassez, crise, dificuldades nas famílias, e no meio de tudo isso, e com certeza ali Ruth e Noemi não sabiam qual era o propósito de Deus, mas Deus tinha um propósito maior. E Ruth e Noemi ali com quebra-cabeça tentando montar, não sabiam o que ia acontecer, mas no propósito de Deus viria o Salvador da humanidade, porque Deus, Ele sempre opera para o bem do seu povo. Deus, Ele sempre opera para o bem daqueles que confiam e acreditam nele. E no meio dessa história confusa, conturbada de Ruth, nasceu o Messias, aquele que iria morrer e pagar um alto preço, mas que traria salvação e graça
para todos aqueles que confiam e acreditam no seu nome. Trouxe descanso para o aflito e a alegria da salvação. Esse é o plano eterno. Essa é a graça de Deus. Novos céus e novas terras nos esperam. Entenda que você é forasteiro aqui. Apesar de tantos benefícios que Deus dá para a gente, tantos benefícios, com a sua graça, com a sua misericórdia, mas um plano maior e um propósito muito maior te espera lá nos céus. Então existe um propósito. Confie, acredite nisso. Olhar para a vida de Noemi e Ruth, desse texto, dessa história, deve nos trazer consolo. Olha só, quando a gente olha para essa história, quando você entende essa história e o propósito maior de Deus, deve trazer consolo para a sua vida. Se não fosse a fome na terra, olha só, se não fosse a fome na terra, a família não teria ido até Moabe. Se não tivesse ido até Moabe, Ruth não estaria na narrativa. Sem a morte dos 3 homens, Ruth não estaria livre para um novo casamento. E tampouco voltariam para Judá. E se não fosse tudo isso, não teríamos Boaz, não teríamos Obed, não teríamos Davi e não teríamos Jesus Cristo. Pelo menos nessa formato da história. Deus poderia usar uma outra história para que viesse o próprio Cristo Jesus, porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Mas por esse texto, o qual nós vemos na palavra de Deus, Deus usou esse plano, essa história, esse propósito, e que lá na frente, anos depois, viria o Salvador da humanidade, que traria conforto e salvação. E em nossas vidas, enquanto vemos um quebra-cabeça embaraçado, Deus já tem todo o desenho na sua mente, na tua mente. E mais do que isso, Ele move peças através de nossas mãos, escolhas de uma forma misteriosa. Olha só, Deus, Ele move as peças através das nossas mãos, escolhas de uma forma misteriosa. Pode ser que você está confuso com suas peças. Pode ser que você está um pouco confuso com essa pandemia, com a crise, como é que vai ser o final de tudo isso. Mas entenda o seguinte, Deus ele está no controle. Você não tem, eu não tenho a imagem completa desse quebra-cabeça. Você não sabe onde Deus quer chegar com isso. Mas pode ser que daqui 30, 50, 100, 200, 500 anos, Deus vai abrir a imagem desse quebra-cabeça. E aí sim as pessoas vão enxergar. Então, apesar de toda essa dificuldade, dê graças a Deus por você estar passando por isso. Porque Deus está te usando. Para que no futuro, próximo ou longo, não sabemos, Deus ele vai abrir essa imagem geral desse quebra-cabeça e vai mostrar, olha, quanto que valeu a pena toda essa dificuldade. Confie e descanse nessa verdade. Quando tudo ao seu redor lhe parecer estranho ou avessas, não esqueça, isso é só o seu lado da história. Que Deus te abençoe.